boa noite. Estamos começando mais uma edição do Mário Pena Conecta. Sejam todos aí muito bem-vindos, né? Hoje com um assunto muito especial, um tema para lá de especial para todo mundo, não só para nós mulheres, né? Hoje nós vamos falar do Outubro Rosa, a campanha Outubro Rosa do Instituto Mário Pena, que nós temos como tema: com a prevenção, os números estão ao seu lado. Vocês vão saber o porquê disso daqui a pouquinho. Nosso bate-papo hoje é com a doutora Kerstin Kapp Rangel. Ela é coordenadora da equipe da turma da mastologia lá do Instituto Mário Pena e da residência médica em mastologia do Instituto Mário Pena. E ela está aqui hoje para falar com a gente desse assunto que é tão importante e que é o mês de prevenção, o Outubro Rosa, o mês de prevenção do câncer de mama. Eu tô vendo que várias pessoas já estão entrando aí, eu quero agradecer a presença de todo mundo, quero que vocês mandem muitas perguntas para a doutora Kerstin responder aqui no nosso bate-papo. Tô vendo aí a Sabrina, a Monique, Vianube, a Sara, a Naila, a doutora Kerstin daqui a pouquinho ela vai entrar, então mandem as suas perguntas aqui que a gente vai responder. Como eu faço sempre, né, antes de começar o nosso bate-papo do Mário Pena Conecta, eu vou aqueles recadinhos básicos, só que hoje daqui a pouquinho também tem uma novidade muito boa, tem uma coisa muito legal que eu vou falar com vocês. Vocês vão perceber, a doutora Kerstin ela vai entrar daqui a pouquinho e vocês vão perceber que ela tá sem máscara assim como eu. Mas isso porque eu estou num local e a doutora Kerstin está em outro, então a gente está mantendo todas as exigências dos órgãos competentes de saúde, mantendo a segurança minha, dela e de todo mundo que convive com a gente. É assim que a gente vive lá no Instituto Mário Pena, mantendo sempre a segurança, ela está em primeiro lugar de todo mundo. E o outro recadinho que eu tenho que dar para vocês, como vocês já sabem, né? O Instituto Mário Pena é uma instituição filantrópica, nós vivemos de doações e a sua colaboração, a sua participação, a sua inclusão nessa nossa rede de solidariedade é muito importante. Então entra, faça a sua doação pra gente. Você tem duas formas de fazer isso de uma forma bastante segura. Pelo nosso site, que é o mariopena.org.br, ou também, se preferir, pode falar com um dos nossos atendentes pelo 0800 039 1441. No decorrer do nosso bate-papo aí, eu vou dar mais explicações sobre isso. E agora uma boa novidade, uma boa notícia aí, que é novidade no Mário Pena Conecta. Hoje, como nós estamos falando do Outubro Rosa, lá no Instituto Mário Pena, nós funcionários todos estamos já adquirindo uma camisa que é do Outubro Rosa. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, olha aí, ó, em primeira mão. Vamos lá, aqui ó, a camisa, vocês conseguem ver? Os números estão ao seu lado, aí ó. E é sobre isso que a doutora Kerstin vai falar hoje, viu? Aí com vocês. Então é uma camisa muito legal. Aqui, ó, Outubro Rosa do Instituto Mário Pena. Você quer ter uma camisa dessa? Então nós vamos fazer o sorteio de duas camisas do Outubro Rosa do Instituto Mário Pena. E para participar é muito fácil. O que é que vocês têm que fazer? Eu vou falar de novo, tá? Daqui a pouquinho mais pra frente aí eu volto nisso mostrando a camisa aí pra vocês. Vocês precisam apenas, depois que terminar esse nosso bate-papo, ele fica salvo aqui, né, no IGTV do Instagram. Então você vai, depois que terminar a live, você vai lá nos comentários com a hashtag Outubro Rosa Mário Pena com 2 N's. Hashtag Outubro Rosa Mário Pena. É só você colocar isso nos comentários dessa nossa live que vai ficar disponível. Não precisa ser hoje, se for hoje é melhor ainda, depois que a gente terminar. Mas acabou de assistir a live, assiste, se pegou na metade, pegou depois, repassa isso. Preenche hashtag Outubro Rosa Mário Pena. Colocando isso, você já está participando. E tem gente aqui já perguntando da camisa, eu vou mostrar a camisa, eu vou virar a camisa. E aí você já concorre. O sorteio vai ser ao vivo na semana que vem, comigo aqui também. E nós vamos fazer ao vivo às 17 horas, no horário que normalmente acontece o Mário Pena Conecta. Então, para a gente manter aí esse nosso contato do Mário Pena. Mostrando aí, estão pedindo para mostrar de novo a camisa. Vamos lá. A frente da camisa. Tá dando para ver aí? Falando dos números, com o tema aí, com a prevenção,
os números estão ao seu lado, é o tema da campanha do Instituto Mário Pena. E aqui atrás, Outubro Rosa, a nossa logo, né? Com os nossos dados de doações e com o nosso parceiro, que é o Supermercados BH, que patrocinou também a produção dessas camisas. É o nosso parceiro com o Troco Solidário. Quando você vai no Supermercados BH para fazer a doação, você pode doar o troco, né? Seu troco, e esse troco é revertido pra gente. Então, para vocês que estão chegando aí, eu tô vendo que tem muita gente, tem o Arthur Figueiredo, a Jéssica Vieira, Lívia Machado, Marfê, todo mundo vai mandando pra gente as suas perguntas, que nós vamos falar hoje sobre Outubro Rosa, sobre a prevenção do câncer de mama. Agora sim, eu vou chamar a doutora Kerstin para começar a conversar com a gente. Vamos ver se ela já está aí. Doutora Kerstin, só um momento. Boa noite, boa noite. Doutora Kerstin, boa noite para todo mundo. Doutora Kerstin Apostos, me escuta bem, doutora Kerstin? Estou escutando, tá tudo jóia. Podemos começar essas perguntas aí. Ah, que coisa boa. Assunto. Porque as pessoas já estão começando a mandar aqui, tem muitos corações, muitas pessoas já falando. Então, primeiramente, doutora Kerstin, eu gostaria que você se apresentasse para quem está aqui, né, nos assistindo e não te conhece aí. Quem é a doutora Kerstin Caperton, famosa mastologista? Pois é, eu sou Kerstin Cap, sou chefe da residência de mastologia do Instituto Mário Pena. Eu fiz na minha jornada médica, cirurgia geral inicialmente, assim como os nossos colegas da equipe também, e depois me especializei em mastologia no próprio Instituto Mário Pena e tive o prazer de ser convidada a trabalhar com vocês, conosco, na nossa casa, e isso já tem uns 20 anos, muito tempo, né? Coisa boa. Doutora Kerstin, consegue descer um pouquinho o seu telefone, o seu aparelho, só para a gente ver um pouco melhor, porque em cima está sobrando um pouquinho. Claro. Consegue? Claro. Aí tá excelente, perfeito. Que bom. Doutora Kerstin, vamos lá então começar a falar um pouquinho vamos falar do Outubro Rosa, né? Essa campanha nossa que tem uma importância grandiosa aí. Vamos falar da importância, falar do tema do Instituto Mário Pena. Eu vou deixar aí a palavra com você. Então, todo ano temos essa história de Outubro Rosa, né? E o que é esse Outubro Rosa? De onde que apareceu isso, essa ideia? Na verdade, é uma ideia americana que começou na década de 90, no contexto de uma corrida de rua que acontece nos Estados Unidos todos os anos. Algumas mulheres se vestiram de rosa para chamar a atenção sobre o assunto câncer de mama, e a partir daí a coisa foi crescendo e foi mais ou menos em 97 foi instaurado realmente o movimento Outubro Rosa, que hoje é mundial e tanta gente nos apoia nisso aí, que é para arrecadar fundos e distribuir a informação, a conscientização para pacientes, para os familiares e para todo mundo a respeito desse assunto tão sério. E quando você diz que os números estão ao nosso lado, como diz a campanha do Outubro Rosa do Mário Pena esse ano, é porque a gente precisa conscientizar a população e as mulheres de que quanto mais cedo elas conseguem fazer o diagnóstico, maiores são as chances de cura e menos deletério é o tratamento que elas vão ter que fazer. Então, o que a gente tem observado, principalmente agora na pandemia, é que o número de mulheres diagnosticadas caiu muito, o número de mamografias, principalmente pelo SUS, caiu muito. Então, a gente está realmente pedindo às mulheres que voltem a fazer os seus exames de rotina, porque as condições sanitárias já são bem mais favoráveis e a gente não pode deixar essa doença sem diagnóstico. Não mesmo. Então, para vocês, mulheres que estão aí, quem está chegando agora, quem tem que fazer a mamografia, não tenha medo, a pandemia, como a doutora Kerstin acabou de dizer, a situação já está mais favorável, a gente não pode deixar, não pode se entregar, não vamos deixar, né, doutora Kerstin, que essa batalha aí, que isso nos atrapalhe. Só aproveitando você que está chegando aí agora, compartilhe nas suas redes sociais o nosso bate-papo, nós estamos falando hoje do Outubro Rosa, você pode criar, nessa setinha que tem aqui embaixo da nossa conversa, você pode compartilhar e mandar para todos os seus contatos, tá? E já já eu volto a falar sobre o nosso sorteio da camisa da campanha do Outubro Rosa. Doutora Kerstin, vamos falar agora um pouquinho sobre o diagnóstico do câncer de mama? Então, Carol,
Muitas mulheres têm essa dúvida, né? Afinal de contas, se eu tiver que ter isso, ou minha vizinha, ou minha tia, como é que vai ser diagnosticado? Muitas mulheres, inclusive, ouviram falar muito sobre autoexame nos anos passados e hoje a gente nem enfoca tanto mais essa questão, porque a gente Sim. quer, na verdade, que as mulheres façam o diagnóstico bem antes dos tumores se tornarem palpáveis. Então, a gente pede que mulheres acima de 40 anos façam o exame anualmente, a fim de terem as suas alterações mamográficas diagnosticadas. A partir do momento que a gente detecta alguma alteração na mamografia, às vezes a gente pede um exame complementar, uma ultrassonografia talvez, ou algum outro exame radiológico, e a partir daí, eventualmente, uma biópsia para esclarecer o diagnóstico. A nossa realidade do Mário Pena, infelizmente, é de muitas mulheres com tumores bem acima do que a gente gostaria, que é a realidade das mulheres que não são submetidas a um rastreamento sistemático. Então, muitas vezes as lesões são palpáveis e no momento em que as mulheres nos procuram no Mário Pena, a gente é capaz de fazer a biópsia e a partir daí dar o diagnóstico. Vamos falar um pouquinho disso, que ontem mesmo eu estava conversando com o doutor Elias, que trabalha lá com a gente também, é oncologista, e ele estava falando justamente isso do autoexame, né, doutora Kerstin? Porque muitas mulheres ficam preocupadas com o autoexame, acham que às vezes somente o autoexame basta. E pelo contrário, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Exatamente, o apelo hoje, na verdade, não é mais tanto em direção ao autoexame. Quando a gente fala autoexame, a gente pensa muito mais no contexto de autoconhecimento, de autocuidado, de ter uma consciência sobre a sua imagem corporal e etc. Uhum. E a gente sabe que tumores são palpáveis a partir de mais ou menos uns 2 centímetros. Mas o que a gente quer diagnosticar é muito antes disso. É menor que 1 centímetro, que é o que a mamografia eventualmente nos permite. Então, por isso o apelo, façam a mamografia, façam os exames de rastreamento. Sendo que, anualmente, desculpa, Carol? Não, pode falar. Anualmente a gente pede, então, às mulheres nessa faixa etária que façam a mamografia e sejam submetidas a um exame clínico de suas mamas por um profissional escolado nisso aí. Tá, é um diagnóstico precoce, né, doutora Kerstin, que deve ser feito. Não adianta esperar, viu, mulheres? Não adianta esperar aparecer algum sintoma. Eu falo por mim mesma, por todas nós, né? Não adianta a gente esperar aparecer um sintoma. Não, tem que procurar um médico, procurar uma mastologista, procurar o especialista. Fazer a mamografia, gente. É muito importante. Pode falar? O que eu sempre digo para as mulheres é que, assim, não existe pergunta boba ou procura ao médico boba. O que pode existir é uma resposta simples à sua questão. Sim. Então, se você tem dúvida, procure assistência, procure o esclarecimento diagnóstico, né? Que a gente é que sabe do corpo da gente, a gente é que anda com ele o dia inteiro. Então, se tem alguma coisa diferente, procura saber o que é. E vamos falar agora, o porquê que a mamografia, ela então... A gente já falou um pouquinho disso, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Por que a mamografia ela é tão importante, mais importante do que o autoexame, que antes todo mundo pregava que era o fundamental e agora não. Agora a gente bate na tecla de que a mamografia é essencial. Por que ela é tão importante? Eu fico muito feliz de ouvir você falar isso dessa forma, porque isso é uma dificuldade para a gente fazer realmente... as pessoas, a sociedade entender justamente esse dilema. Se antes a gente falava tanto em autoexame, mas a técnica da mamografia melhorou muito nos últimos anos e a gente tem a ambição de conseguir efetivamente diagnosticar os tumores bem mais cedo, bem mais precocemente. A mamografia, na verdade, é uma radiografia da mama, assim como a gente faz uma radiografia do pulmão, dos seios da face, todo mundo conhece isso. O que faz as mulheres fugirem da mamografia, às vezes, é o medo da compressão. A mamografia é um exame que dói, porque comprime, aperta muito a mama. E essa compressão ela é essencial para possibilitar uma imagem adequada e, principalmente, as mulheres precisam saber que aquilo ali, aquela compressão, ela dura pouquíssimo tempo. A compressão é o tempo de fazer a foto, literalmente apertar o clique e a compressão já é desfeita pela própria máquina. Eu costumo também explicar para as mulheres que a mamografia funciona como se você tivesse uma placa de vidro em cima de um novelo de lã e apertasse isso.
À medida que a gente aperta o vidro, o novelo vai andando para o lado e se espalhando, e é isso que possibilita a gente a visualizar alterações eventualmente relevantes dentro dessa mama. Por isso é tão importante. O autoexame normalmente só detecta tumores maiores do que a gente tem a ambição de conseguir diagnosticar. Tem pessoas aqui perguntando, doutora Kerstin, sobre a diferença de é importante fazer a mamografia, o ultrassom, quando ele é pedido, porque muitas vezes os médicos não pedem a mamografia, mas eu acho que isso é uma questão de idade, eu não sei se eu estou errada. Não. E por que eles pedem o ultrassom e não a mamografia para certas mulheres? A ultrassonografia ela é um método que a gente chama de complementar. Ela é muito solicitada para mulheres mais jovens. Então vamos voltar ali. Então eu expliquei que a mamografia é como se a gente espalhasse o tal novelo de lã, né? Que é o tecido mamário. Quando o tecido mamário é muito denso, é difícil a gente enxergar através da mamografia. Então o primeiro exame em que a gente pensa em mulheres jovens é a ultrassonografia. Mas ela deve ser solicitada apenas pelo médico. A mamografia é o exame de rastreamento, ou seja, aquele que a mulher faz de rotina sem sentir absolutamente nada e sem precisar do esclarecimento. Ela faz e vê se está tudo ok. Isso é o que a gente quer. O ultrassom é sempre um exame solicitado em função de alguma alteração, ou que a gente percebeu, ou que a paciente percebeu, enfim. E ele não substitui a mamografia de forma alguma. Mamografia sempre em primeiro lugar, né? E muitas pessoas perguntam, dói a mamografia? Incomoda? É algo insuportável? Pois é o que eu disse anteriormente, rapidamente. A mamografia incomoda. Mas ela incomoda tão pouco diante de todo o benefício, e tantas outras coisas na nossa vida também incomodam, e a gente faz assim mesmo. É verdade. Então, quer dizer, é aquele momento, é o momento apenas da imagem, apenas da foto da mama e pronto, sabe? E a gente tem que ter em mente a importância que tem isso pra gente. Ótimo. Vamos falar agora aqui, mulher, outra dúvida muito que a gente recebeu. Mulher que tem prótese de silicone, Sim. Ela pode fazer a mamografia ou tem algum problema? Ela precisa de um cuidado especial ou não tem nada a ver? Isso é uma dúvida extremamente frequente e não, senhoras, vocês que têm próteses mamárias não estão livres de fazer a mamografia, muito pelo contrário. As mulheres não precisam fazer mamografia com maior frequência, mas elas precisam fazer a mamografia uma vez ao ano, caso elas entrem nesse grupo de rastreamento, ou seja, acima de 40 anos. A mamografia não faz mal nenhum à prótese, as próteses são feitas de materiais modernos, que são elásticos, então não há problema da compressão e de termos uma lesão, por exemplo, da prótese em função disso, de forma alguma. O que acontece com mulheres portadoras de próteses é que às vezes a gente faz algumas incidências, algumas fotos adicionais, para poder deslocar esse implante e possibilitar uma visualização maior do tecido mamário. E elas têm uma propensão maior a ter o câncer de mama, ou também isso é outro mito? Isso é outro mito. A prótese de mama não causa câncer de mama. Esse mito, eu explico isso muito para os pacientes, que esse mito surgiu muito provavelmente justamente do medo de fazer o rastreamento e a partir daí às vezes ter alterações mais relevantes e da necessidade de fazer incidências adicionais, como eu disse, para que o tecido mamário seja visualizado na mamografia. Prótese mamária não causa câncer. Atenção então, mulheres, não tem desculpa, com prótese ou sem prótese, não. Temos que fazer a mamografia. E há outro caso agora, mulheres grávidas, elas têm que fazer o exame preventivo ou nesse caso tem alguma restrição? Excelente pergunta, Carol, porque principalmente hoje em dia que as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, e muitas vezes elas entram naquele grupo de mulheres acima de 40 anos e precisam realizar seus exames. Mas a gestante, habitualmente, a gente não pede mamografia. Aliás, habitualmente não, a gente não pede. E no serviço de mamografia é perguntado se existe a chance de se estar grávida, para evitar qualquer exposição a raio-x, né, e que pudessem ter algum efeito deletério para o bebê.
Em casos extremissimamente excepcionais, talvez a gente pudesse pedir, mas são, assim, absoluta raridade. Gestante não faz mamografia. Então, se você pretende engravidar e tem uma idade próxima dos 40 anos, talvez fosse interessante fazer os seus exames antes de engravidar. E ver se está tudo ok. Ótimo, isso mesmo. Manda ver, né? Outra dúvida aqui da mamografia. Uma pergunta que fizeram aqui, mas passou. Tá tendo muita pergunta aqui. Ó. É comum câncer de mama antes dos 40 anos? É a Maria Estela que está perguntando. Bom, Maria Estela, não. Felizmente, ele não é comum antes dos 40 anos. A faixa etária de maior incidência do câncer de mama é entre 55 e 65 anos. Isso no mundo inteiro. A gente fica mais sensibilizado quando escutamos casos de mulheres mais jovens. E por isso essa impressão. Mas, na verdade, devo admitir que no Mário Pena a gente tem uma incidência, curiosamente, maior de mulheres abaixo de 40 anos que nacionalmente a gente esperaria. Então, respondido aí, viu, Maria Estela? E agora, vamos pular um pouquinho para a parte do tratamento. Ele é sempre... Bom, vou dar um exemplo. Tive o meu diagnóstico. Eu tenho câncer de mama, sim, né? Vamos falar na linguagem aí mais clara para quem está nos ouvindo. E o tratamento. Aí eu cheguei, doutora Kerstin, agora o tratamento, ele vai ser somente cirúrgico? Eu vou começar, Carol, do jeito que eu falo com as minhas pacientes. Então vamos lá. Eu falo assim, olha, eu vou precisar de um bom tempo para fazer o seu tratamento. E o seu tratamento eu vou contar com a ajuda de alguns outros colegas. Então, o tratamento não consiste apenas da cirurgia, que sou eu quem faço, eu sou cirurgiã, mas também do radioterapeuta de extremíssima importância e do oncologista, de importância igual. Então, são esses três pilares que vão determinar o tratamento. A ordem do que a gente vai fazer depende de uma série de fatores e na verdade, definido individualmente. Então, cada mulher vai ter o seu tratamento desenhado para ela, para o caso dela, para o tipo de tumor dela, para o tipo molecular dela. E assim a gente vai poder oferecer o melhor tratamento para todo mundo. Então, ele consiste quase sempre da associação cirurgia, radioterapia e terapia sistêmica. E cada tratamento, outra coisa que as pessoas costumam perguntar, existe um tempo certo para o tratamento? Eu, leiga, creio que não, acho que cada caso é um caso. Eu ia até falar, aí eu falei assim, não vou falar isso não. Fala. Mas então eu vou falar. Eu falo muito assim, Fala. A gente precisa habitualmente de 1 ano para tratar. Aí fala assim, meu Deus, mas 1 ano é muito tempo. Não é. Mas é 1 ano com tranquilidade e onde eu posso falar assim, olha, a gente marca a data hoje, daqui a 1 ano, nessa mesma data, tudo vai ter acabado. Você vai ter definido tudo, seu tratamento vai ter acabado e você vai ter deixado essa história para trás na sua vida e seguir em frente. Então, é mais ou menos isso. Porque o tratamento sistêmico, apesar de muita gente ter muito medo dele, ele não é todo dia, ele não é toda hora, ele gasta um tempo para que seja aplicado todo o tratamento previsto. E a cirurgia, a recuperação da cirurgia, a recuperação a fim de poder complementar com radioterapia, então é mais ou menos 1 ano. Aí eu vou emendar, pode falar. Desculpa. Emenda, pode falar. Eu vou emendar, porque aí as pacientes vão falar assim, durante esse período eu posso trabalhar? Aí eu digo, olha, por mim, pode e deve. No entanto, ou felizmente, as pacientes têm a chance de terem a sua licença por doença, licença de saúde, e isso é garantido pela lei trabalhista brasileira. E muitas empresas ou muitos empregadores, inclusive, preferem deixar essa mulher afastada, ou essa paciente, enfim, afastada durante o período de seu tratamento, mas ela não fica inválida, isso é muito importante dizer. E eu até acho que é muito favorável, se ela conseguir trabalhar, vai trabalhar. Que notícia maravilhosa, doutora. Não, eu acho que é motivador ouvir isso. E tem umas pessoas aqui, inclusive, me falando,
Por favor, se alguém passou para mim, eu não consegui enxergar mais, mas estão me pedindo aqui para repetir a pergunta da Bárbara. Alguma mulher pode repetir, alguém aí, por favor, o que a Bárbara perguntou, porque eu não consigo visualizar. Então eu peço para a doutora Kerstin responder. Agora, toda mulher que faz químio tem que fazer radioterapia, por quê? Tá aqui a Fina Marques perguntando. Na verdade, Fina, a quimioterapia e a radioterapia, elas não necessariamente são associadas, aliás, elas nunca são feitas junto. Talvez fosse mais interessante a gente pensar na radioterapia como um complemento meu, da cirurgia. Então, a depender do tipo de cirurgia que eu faço, nós vamos, junto com a equipe de radioterapia, definir se existe a necessidade de complementação com radioterapia ou não. Uma regra mais fácil de entender talvez fosse toda mulher que pode ser submetida a uma cirurgia que conserve a mama dela, tem que fazer obrigatoriamente radioterapia para complementar o tratamento do seu câncer, do seu tumor. Chegou aqui a doutora Kerstin, a pergunta da Bárbara. É verdade que após 5 anos, se o tratamento for acompanhado, a pessoa pode se considerar curada? Sim, isso é verdade. De onde vem esse número mágico aí, 5 anos? Na verdade, ele vem de uma coisa muito chata, que é a estatística. Então, porque o corpo, ele não é matemático, mas a gente sabe que, estatisticamente, esses 5 anos são um número muito mágico para a gente. As doenças que são mais graves, mais sérias, a gente observa que elas habitualmente retornam, se elas tiverem que retornar num período inferior a 5 anos. Então isso efetivamente existe, mas como eu disse, não é matemático. Tá. A Ellen está aqui fazendo uma pergunta, que a mãe dela teve o câncer de mama aos 45 anos. E que ela quer saber se, no caso, isso é hereditário, ela deve ter um cuidado maior. Além da mamografia e do ultrassom que ela realiza, ela precisa de ter algum cuidado maior, ficar mais atenta? Essa pergunta ela é extremamente comum, né? As mulheres têm muita dúvida e muita gente tem algum parente que já teve câncer de mama, porque é uma doença tão comum, então isso é muito comum. E seria importante, nesse caso, a gente avaliar efetivamente a história familiar e não ter como dado único a mãe que realmente foi acometida de um câncer de mama precocemente, aos 45 anos, mas a gente teria que analisar o resto. De qualquer forma, a gente divide o câncer de mama em esporádico, ou seja, aquele que pode acontecer, o hereditário tão temido, que é aquele onde as mulheres talvez tenham alguma mutação genética, desculpa, eu falei errado, o genético, e o hereditário da história familiar, que é o extremamente comum, porque todos temos parentes de alguma forma que tiveram câncer de mama. Então é muito importante a gente definir isso, a gente desenha, a gente pergunta dos avós, das tias maternas, paternas, dos tios, etc. Então essa avaliação familiar toda ela entra. Ótimo. Doutora Kerstin, uma pausa só para o registro aqui, muitas pessoas participando, mandando perguntas, agradecendo o seu atendimento, tem paciente aí nos assistindo, e muitas comemorando, eu venci. Falando que não é isso tudo, então isso aí é muito motivador, né, para quem tá assistindo, tá vendo pessoas que estão aí, que passaram pelo câncer de mama, por todo o tratamento, venceram e hoje estão aí comemorando. Então nada melhor do que tratar, cuidar a tempo, né, deixa o lactase, fazer o rastreamento e acompanhar que tudo dá certo. Antes da gente continuar, vocês que estão aí, quem chegou agora, prestem atenção. Nós vamos fazer um sorteio da camisa, 2 camisas da campanha do Mário Pena, do Outubro Rosa. Eu vou mostrá-la para vocês. Essa daqui, nós estamos usando lá. Só mostrar aqui para vocês. É a campanha falando dos números, né? Que os números eles estão ao seu lado. Essa é a frente, aqui é o verso dela lá. Outubro Rosa com os nossos dados para doação. Você pode concorrer a essa camisa. É só quando a gente terminar essa live, você vai lá nos comentários com a hashtag. Você vai colocar lá, Outubro Rosa Mário Pena com 2 N's. O sorteio vai ser na semana que vem, na quarta-feira, dia 14, às 17 horas, ao vivo, para todo mundo poder acompanhar. Eu estou esperando aqui, a Bárbara ainda tem, mas parece que a pergunta da Bárbara não foi isso.
A gente já vai falar da prevenção aí. Mas eu queria antes, doutora Kerstin, o uso da pílula anticoncepcional, ele aumenta o risco de desenvolver o câncer da mama e reposição hormonal? Sim, isso também é uma dúvida extremamente frequente. E o que a gente sabe hoje é que as pílulas anticoncepcionais hoje têm uma dosagem hormonal muito menor do que elas tinham na época em que eventualmente foi vista alguma relação com isso. Então a recomendação para jovens mulheres e que fazem uso do contraceptivo hormonal é que elas podem fazê-lo sem que isso interfira efetivamente no seu risco. Talvez, se as moças começarem a tomar a pílula muito cedo e tomarem por um longo antes de engravidarem pela primeira vez. É isso que a gente vê às vezes aí na mídia, por aí. Quanto à reposição hormonal, a reposição hormonal na pós-menopausa, ela deve ser muito bem indicada e definida em relação à dosagem. Então, é para cada mulher. A gente vem de uma geração, aliás, eu venho de uma geração, em que aos 40 anos, 45 anos, a mulher entrava em alguma falência aí, ou diminuição do estrogênio, e lhe era prescrito hormônio. E aí, a partir daí, foi observado que as mulheres começaram a ter muito mais câncer de mama. E aí, a mídia, a leiga e as revistas falaram, olha, a reposição hormonal causa câncer de mama. Na verdade, a incidência é muito pequeno, o aumento de números. E quando o médico, a equipe médica faz essa determinação bem feita, com cuidado, com uma dosagem pequena, por um tempo necessariamente, né, curto, do jeito que a mulher precisa, ela não vai aumentar o seu risco. E agora eu vou falar a parte mais importante. Isso tudo tem que estar relacionado com uma dieta equilibrada, um peso corporal adequado, principalmente na pós-menopausa, e a atividade física regular. Então, essas medidas de autocuidado, de saúde, talvez sejam muito mais importantes que a gente falar com as mulheres para não fazerem reposição hormonal. Ótimo. Só lembrando para as pessoas aí, antes de eu continuar conversando aqui com a doutora Kerstin, que a promoção da camisa, vocês têm que estar seguindo o perfil, tá? Do Instituto Mário Pena. Quando acabar a live, faz o comentário, mas não esqueça de curtir e de seguir o perfil do Instituto Mário Pena. Eu não entendi. O risco para quem toma anticoncepcional muito cedo por longo tempo é um risco ou não? É um risco, acho que você respondeu. Mas eu acho que a pergunta foi bem colocada, porque eu não fui clara na hora que eu falei sobre isso. Então, assim, parece ser este o grupo de risco maior. Mas, como eu disse, hoje os anticoncepcionais são muito mais modernos, com dosagens hormonais muito menores. Então, esta não é a nossa preocupação. Vai lá fazer atividade física, que é muito mais importante. Muito mais importante. Uma boa alimentação, atividade física, qualidade de vida, gente. É isso aí. E uma outra pergunta, uma outra dúvida. Essa nós recebemos no nosso privado aqui, anunciando a live, foi falando sobre o uso de desodorante aerosol, que a pessoa, eu estou lembrando aqui agora, falando que o uso do aerosol, do desodorante aerosol, ela pode fechar os poros das axilas e isso pode aumentar o risco do câncer de mama. Verdade ou mito? Mito, absolutamente mito. Desodorante não causa câncer de mama, definitivamente. Às vezes eu me pergunto de onde veio esse mito, na verdade. Assim, a gente sabe o porquê, mas é assim tão absurdo, não, absolutamente nada a ver. Antitranspirante, antiperspirante, não tem o menor problema, pode usar. Respondido, então. Vamos falar agora um pouquinho de prevenção, doutora Kerstin? Ai, já ensaiei, né? Vou falar mais. Ai, gente, que coisa boa! É muito mais importante que qualquer outra coisa é viver bem, se alimentar bem e fazer atividade física. Gente, meia hora de atividade física por dia, 5 dias por semana, nem é tanto, né? Vamos gastar uma meia hora pra gente, fazer uma caminhada, fazer sei lá, pular corda, fazer qualquer coisa. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa que a gente tenha falado aqui. E talvez a gente pudesse, se a gente sistematicamente conseguisse fazer as mulheres todas fazerem isso, diminuir os números de câncer de mama em até 1/3. Imagine, por uma medida que está na sua mão. Simples. É muita coisa, muita coisa.
Ótimo. Tem uma pessoa aqui, a Naila, tá perguntando, pedindo para falar sobre o protetor de tireoide. Eu acho que eu até posso ter te interrompido aí com a prevenção. Não. Não? O protetor de tireoide, isso, na verdade, sistematicamente já foi comprovado que a irradiação da mamografia não causa aumento dos números de câncer de tireoide. O problema é que o câncer de tireoide é extremamente comum. E por isso houve essa associação. Hoje em dia os serviços que realizam a mamografia, deixam disponíveis para a mulher, se ela quiser usar, mas a gente sabe que não tem nenhuma associação. Tô vendo aqui, tem pessoas já de acordo aí, doutora Kerstin, dando parabéns. Uma simples caminhada não é o motivo para correlação a dinheiro, não tem desculpa, porque não gasta dinheiro uma caminhada na rua, sai aí fora de casa, dá uma volta no quarteirão e tá tudo certo. Tá tudo garantido aí, meia horinha, não vai fazer mal para ninguém, você não vai gastar dinheiro e vai estar cuidando da sua saúde. Mais uma aqui, no meu caso, fiz uma cirurgia de mama com colocação de 3 próteses, um expansor, radioterapia e outros procedimentos onde a pele ficou muito fina e esticada. Eu posso fazer radioterapia? Acho que era essa pergunta que ficou para trás. Eu confesso que eu não entendi muito bem. Então, essa moça fez algumas cirurgias, ela ainda não concluiu o tratamento dela, mas precisa fazer radioterapia? Fazer radioterapia. A pele está muito sensível. Eu não entendi também muito bem. Eu confesso que eu vou passar e vou falar com ela assim, passa lá no meu consultório, passa lá no hospital para eu poder te examinar e poder te dar uma resposta mais concreta. Porque realmente é um pouco difícil, me desculpe. Olha, fofa demais essa médica fazendo mamografia. As pessoas estão aqui chuvas de coração, que eu costumo falar, adorando as nossas perguntas. Ela está perguntando se mesmo com a pele mais fina, né? Ela pode fazer a mamografia, é isso que ela quer saber. Habitualmente, a gente não pede exame mamográfico de mama reconstruída. Ou seja, por algum motivo ela foi submetida à cirurgia, retirou o tecido mamário, sobrou a pele que foi preenchida por um implante, uma prótese. Então, se eu entendi corretamente, não indicaria mamografia nesta nova e reconstruída mama. Espero ter respondido a sua pergunta. Acho que sim. Estão falando aqui, o esvaziamento da axila, ele sempre tem que ser feito quando é diagnosticado o câncer de mama? Vou voltar lá na prevenção, diagnóstico precoce. Quanto mais cedo diagnosticado, menos cirurgia a gente precisa fazer na paciente. Então, o tal do esvaziamento axilar tão temido, ele não é necessário hoje na grande maioria das mulheres. A gente faz um negócio de uma biópsia de linfonodo sentinela e pode, então, não fazer uma cirurgia como o esvaziamento. A Daniele, a nossa paciente lá, Daniele é uma querida, eu a conheço. A Daniele está perguntando aqui, ela que está em tratamento, ela faz parte do grupo das entrelaçadas. Para quem não sabe, vale a pena entrar no nosso site e para conhecer. É um grupo das mulheres, das pacientes oncológicos nossa, do câncer de mama, é um grupo de apoio. Elas se apoiam, trocam ideias, tem grupo de WhatsApp, antes elas tinham encontros mensais, presencial com a nossa equipe multidisciplinar, com psicólogos, fono, nutricionista, enfim, tinham todo um suporte. Agora está sendo online. Mas a Daniele, que faz parte aí do grupo das entrelaçadas, desse grupo de apoio, ela está querendo saber se mesmo ela que está em tratamento, ela pode fazer caminhada e tem o perigo de tomar sol, pegar sol. Primeiro, pode fazer atividade física adoidado. A não ser que você não esteja se sentindo bem. Aí é claro, você tem que respeitar o seu corpo. Quanto ao sol, alguns medicamentos eles podem causar uma sensibilidade maior da pele. Então é interessante a gente se proteger do sol para que não haja nenhuma queimadura e nada disso. E eventualmente, gente, muito importante nesse calorão aí, tomar cuidado com a insolação, que nada tem a ver com tratamento, e sim com o autocuidado que a gente falou mais cedo, né? Sim, ela já está agradecendo aí, deu um eba, viu, doutora Kerstin? Tá já. Obrigada, que ótimo. Tá feliz da vida aí. Então, lembrando só, agora vamos falar um pouquinho
para fechar, assim, se as perguntas não aparecerem mais perguntas, a nossa campanha é, né, com a prevenção os números estão ao seu lado. Eu queria, doutora Kerstin, que você falasse um pouquinho sobre esses números, porque muitas mulheres não têm ideia, né, dos números do câncer de mama hoje, como eles estão, como eles são. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. A chance da cura do câncer de mama, como que qual o percentual para que as mulheres tenham ideia desse tratamento, como ele é possível, como ele tem que ser feito o quanto antes. Então, eu vou jogar um pouquinho com números aqui, mas acho que isso é importante, principalmente em época de Covid, em que a gente escuta tantos números aí. O que que significa? A gente imagina que mundialmente tem em torno de 2 milhões de casos de câncer de mama. No Brasil, são 66 mil novos casos por ano. Em Belo Horizonte, serão 1.800 novos casos. Nossa. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Na verdade, não é exatamente Belo Horizonte, seria o estado, a área de abrangência, mas fato é que os números são muito grandes. E o que a gente tem observado é que, principalmente na pandemia, o número de mamografias realizadas baixou demais. Isso é muito sério. Quando a gente consegue diagnosticar o câncer de mama no início, a gente consegue curar 95%, 98% dos casos. Então a gente diagnostica, dá esse diagnóstico tão temeroso, trata e fim do assunto. E segue a vida. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura, sem dúvida nenhuma. Ótimo. A incidência do câncer de mama em em jovens sempre existiu ou é uma coisa da atualidade? Uma pergunta aqui da Aline. As neoplasias, o câncer, na verdade é uma doença degenerativa, ou seja, ela só deveria aparecer em idade mais tardia na vida das pessoas. Sim. Mas ela tem aparecido, principalmente câncer de mama, cada vez mais cedo, sim. Isso se deve a essa vida moderna. Menos gestações, menos filhos, menos tempo de amamentação, primeira gestação mais tardia, uma alimentação que já não é tão boa, já não é tão natural, já não é tão muitas comidas processadas e etc. Menos atividade física, cada vez mais a gente fica mais sentado, mais na frente do computador. Isso tudo são fatores que contribuem, sim, para um aumento dos números e para o aparecimento do câncer de mama cada vez mais cedo, porque alguns fatores protetores simplesmente não existem mais. Como, por exemplo, a gestação e a amamentação. Doutora Kerstin, as entrelaçadas estão aí mandando beijos, abraços. Obrigada. Agradecendo. Eu vi aí já a Cléria, a Cleusa, a Daniele. Meninas, muito obrigada aí pela participação. E elas são jovens, todas jovens, né, doutora Kerstin? Exato. São todas jovens, mas são guerreiras, batalhadoras, alto astral, cara boa. Assim, eu falo que é mais que uma lição de vida. É você olhar para trás e virar e falar assim, o quê? Eu estou conversando com mulheres têm o câncer de mama, mas estão aí otimistas. Isso aí é uma lição para qualquer pessoa. E elas são mesmo determinadas. A Juliana também está aqui falando. Doutora, parabéns pelo espetáculo de médica. Ela é funcionária, eu acho. A Tainara, psicólogo, o excesso de hormônio nas carnes consumidas tem a ver com câncer? Pode aumentar? A gente entende que essas carnes processadas, os alimentos processados aumentam, mas não só os números de câncer de mama, os números de câncer de outras neoplasias também, como por exemplo intestino. Lembrando que é muito importante praticar atividade física. Vamos voltar à atividade realmente física. Maria Tereza falando parece aqui, ter piegas, né? Explanação maravilhosa por esta médica maravilhosa, Maria Tereza, Elisa. Sim. Muito obrigada. Ana Paula, espetáculo de médica, melhor definição impossível. Que Estou vendo elogios. Eu não estou conseguindo acompanhar, doutora Kerstin, porque está muito aqui. Vocês são responsáveis por conseguirem passar por tudo com garra. A Daniele falando, Daniele, você é uma inspiração, mulher, uma inspiração.
É verdade. fantástica, é entrelaçada aí. Ela é uma inspiração e tanta. Conversar com ela assim dá um prazer e não dá vontade de conversar com ela o dia inteiro. Mas, infelizmente, Teve nós uma, estamos. Pode falar. teve uma pessoa que escreveu aqui, meu cabelo está rosa. Adorei. Qual cabelo que tá rosa? Ah, o É, dela? É alguém escreveu aqui, meu paciente! cabelo tá rosa, ou Ah seja, lá, pintou o cabelo de Cleusa. rosa Eu pelo Outubro acho que Rosa. foi a. Cleusa, foi você ou a Cléria? Teve uma delas, teve isso mesmo. Que pintou. Eu não sei se foi uma das duas. Tá aqui, ó. A Cris do RH tá dando os parabéns. A Camila aqui, ó. Já fui paciente da doutora Kerstin. Ela é maravilhosa. Camila Oh, Viana falando. obrigada. Então, aqui, elogios é o que não falta. Doutora Kerstin, se a gente fosse ficar aqui, seria assim, eternamente. E eu não estou conseguindo acompanhar de tanta pergunta, tanto elogio. Então, eu queria agradecer, desde já, a sua Um prazer. participação, ter aceitado participar aqui do nosso Mário Pena Connect para falar de um assunto que é tão importante. Eu sei que foi pouco, mas as pessoas não sabem, mas a gente vai voltar, né, doutora Kerstin? Com umas Vamos voltar. filas, com os comentários aí nas redes sociais. Nós vamos voltar com uma outra live aí para encerrar o Outubro Rosa. Então já prepara aí as perguntas para mandar para a gente, viu? O assunto não vai faltar, viu? Então é isso. Queria agradecer. Quer fazer alguma consideração final, doutora? Não, eu só queria pedir a quem está assistindo que ficou alguma dúvida para realmente colocar nas redes sociais, ficar de olho na campanha que nós organizamos esse ano, que está muito bacana, e vocês souberam, na verdade, usar a condição da pandemia a favor da informação, né? Que a gente não tem oportunidade da palestra, de encontrar as mulheres, mas talvez esse formato online, em cápsula, talvez traga mais informação. Deixem as suas perguntas, sigam as redes sociais para obterem informação, que é a parte mais valiosa, com certeza. Descobriu o cabelo rosa da Cléria. Ela acabou de falar aqui. Cléria, tá linda, viu? Do mesmo jeito. Doutora Kerstin, obrigada mais uma vez. Mais uma pergunta aqui, só perguntando, ela volta? Sim, doutora Kerstin volta esse mês ainda para falar com a gente. Não só aqui no Mário Pena Connect, ela volta, ela e a equipe dela. Acompanha as nossas redes sociais que a gente vai fazer toda a divulgação. E também volta com outros assuntos nas redes sociais, com outros vídeos, né, doutora Kerstin? Que é com surpresa. Certeza, a gente exatamente. não vai falar ainda agora, não. Então, para encerrar, pessoal, antes de encerrar aqui, só lembrando das nossas doações, pense com muito carinho, os nossos pacientes, eles precisam de você, tá? Faça a sua doação pelo mariopena.org.br ou ligue para a gente, 0800 039 1441. E lembrando, a camisa Vamos Ganhar, entra nessa com a gente. A camisa do nosso Outubro Rosa, ganhe, nós vamos sortear 2. Eu vou encerrar agora a live, tá? E aí, quando ela estiver lá no IGTV, no nosso perfil do Instagram, é só você colocar a hashtag Outubro Rosa Mário Pena e seguir o nosso perfil. Semana que vem, na quarta-feira, às 17 horas, eu volto com o resultado, tá bom? Doutora Kerstin, obrigada e obrigada a vocês. Desculpa por não ter conseguido acompanhar todo mundo, mas assim, o carinho foi enorme, foi recebido, e o que a gente pôde, a gente falou aqui. O que ficou para trás também a gente vai tentar esclarecer através das nossas redes sociais com a equipe todinha aí da doutora Kerstin. Um grande abraço, uma boa noite para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau, viu?